Ô Zé, estamos aqui com o Tarso Azevedo. Vamos pedir para o pessoal colocar ele aí com a gente. Oi, Tarso, boa noite para você. Oi, boa noite, Kennedy. Boa noite, Toledo. Prazer Boa estar com noite, Tasso. vocês. Ó, o Tarso é um craque, é um engenheiro florestal. Ele é coordenador do MAP Biomas, uma rede formada por mais de 70 organizações, entre ONGs, universidades, startups de tecnologia, que reúne e publica dados para monitorar o uso da terra, água e fogo em todo o Brasil, em mais 13 países. Assim, é uma pessoa que entende muito de meio ambiente e vai nos ajudar bastante a entender melhor esse encontro que está acontecendo em Belém, a cúpula da Amazônia. E Tasso, a pergunta que nós vamos fazer para você, que você vai tentar sintetizar para a gente aí em 75 caracteres até o fim dessa discussão, é como saber se a cúpula da Amazônia deu certo, né? Se funcionou, se não flopou. Né? Acho que tem uma coisa muito meritória, que havia 14 anos que não se reunia. A gente está vendo que o Lula conseguiu colocar muita gente ali, mas queria começar com você, enfim, passar a bola para você fazer essa avaliação. Como é que a gente vai saber se essa cúpula deu certo, tá? Olha, eu acho que ela, estando aqui, né, acompanhando um pouco as agendas aqui em Belém, até um pouco do clima, do espírito que a gente tem aqui, eu acho que ela, ela é um sucesso. Ela é um sucesso no sentido de que ela conseguiu mobilizar os diferentes grupos de interesse em torno do assunto Amazônia, né? A gente teve muita gente aqui em Belém, teve muitos eventos paralelos. É uma característica importante, né, desse tipo de evento, você medir o sucesso, é o que acontece no entorno do evento. Né? Então, enfim, desde sexta-feira passada, a cúpula começou mesmo hoje, mas desde sexta-feira passada tivemos, foram centenas de eventos paralelos, né, Uhum. aqui, reunindo de indígena, quilombola, ribeirinho, dos 9 países, e sociedade civil e academia e tal. Então, eu acho que ele dá um pouco dessa efervescência que foi criado com o tema, o que é importante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não vê hoje em dia, né? A não ser para grandes protestos, né? Nessas reuniões do tipo G20, G7, Mercosul, qualquer coisa parecida. Então, eu acho que isso é uma questão chave. A outra coisa, eu acho que Ainda mais se a gente levar em conta, Tasso, desculpa te interromper, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos no governo Bolsonaro, em que esse assunto estava interditado e a direção era contrária, é, né? acho que inclusive isso ajuda a criar esse momento que a gente teve aqui. Mas eu acho que isso foi uma coisa importante. A outra é que, apesar da declaração ter, né, que a declaração de Belém, né, que foi poucas horas atrás, né, foi acho que cerca de 1 hora atrás, né, a gente, ela foi publicada, apesar dela ter muitas coisas que tem ali um pouco um tom mais genérico, ela tem um núcleo do conteúdo que me lembra muito o que foi a Convenção de Clima em 92. Obviamente que a escala é outra, não estou querendo comparar a escala, mas pensa bem, lá em 92, a gente tinha uma ideia de que tínhamos um problema com essa coisa de mudanças climáticas. E que o principal 92 é Eco indicador 92 no Rio de Janeiro, não é isso? Governo é com Collor aqui no 92 no Rio de Brasil. Janeiro, né? Então, você tinha uma situação ali em que a gente sabia que tinha um problema e que o principal indicador desse problema de mudanças climáticas era o aquecimento global. Então, se fez uma convenção em que reuniu os países para dizer o seguinte: olha, tem um problema e a gente não pode passar dos limites daquilo que seja seguro para a gente poder se adaptar e viver. Mas a gente não sabia exatamente o quanto que era, né, esses limites. Então, mas isso permitiu, associado à criação do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é um painel científico, a gente evoluir com o conhecimento a tal ponto que, anos depois, né, isso já em 2007, 15 anos depois, a gente tivesse uma decisão, né, de que 2 graus é o limite que a gente pode chegar de aumento de temperatura, e depois isso se converteu nos processos que a gente tem hoje para Paris, por exemplo, né, no Acordo de Paris. Então, o que eu entendo aconteceu aqui, que eu acho muito importante, foi ter colocado na agenda desses países um acordo que não tinha sido criado com esse propósito lá originalmente, mas aparece isso como uma peça central dessa carta, é dizer o seguinte: nós não podemos passar o ponto de não retorno na Amazônia. Primeiro, está se reconhecendo que existe um ponto de não retorno, que é uma coisa, parece incrível, né?
mas não era uma coisa que estava escrita em nenhum lugar, né, como decisão de processo que envolva os estados, né, o governo, né, os estados nacionais. Então, acho que isso é uma E a gente questão. não está muito longe desse ponto de não retorno, né? Ele está aí Pois à é, espreita. esse é um ponto interessante. Eles não dizem, né, exatamente qual é este ponto, né? O principal indicador do ponto de não retorno é a perda da floresta, né? Então, assim como de mudanças climáticas, aumento da temperatura, mas esse é um indicador que acaba resumindo muitas coisas, mas obviamente que o ponto de não retorno está ligado com a questão da água, está ligado com a questão do fogo, com outras coisas também, mas o desmatamento é o principal importante. Então, mas a gente tem sinais e muita ciência mostrando que esse ponto de não retorno tem algum lugar ali entre 20 e 25% de perda da floresta, né? Desculpa, A você gente falou, publicou cortou. recente Entre quanto e quanto? 20 e 25%, né, de Tá. perda da floresta amazônica. A gente até publicou hoje uma análise do próprio dado que a gente produziu no MapBiomas, lançou alguns meses atrás, para a Amazônia inteira, né? A gente tem um projeto do MapBiomas que analisa a Amazônia inteira e mostra que nós já perdemos 17% da Amazônia. Então, enfim, nós estaríamos ali a 3%, né, de cruzar um limiar a partir do qual a gente está num risco eminente de ter, a qualquer momento, né, entrar numa situação de ruptura. Se a gente pegar pelos números atuais, Toledo, que a gente pegar o desmatamento atual que a gente tem, levaria 15 anos. Mantido a taxa de desmatamento atual, em 15 anos a gente cruza os 20%. Né? Então, é logo ali. Né? É logo ali. Então, mesmo que você não tenha dito, né, que é os 20%, a sinalização de que nós não podemos passar o ponto de não retorno agora vai criar a motivação necessária para a gente poder definir onde é que está ele e fazer as ações para não passar, não cruzar romper esse ponto. E aí eu Ô, acho que Tasso, ô, Tasso, o Brasil tem a maior parte da Amazônia. É, a parte brasileira está mais ou menos destruída do que nos demais países. A gente tem mais. esse. Tá A mais. gente, a gente é que faz o número chegar a 17%, né? O Tá, Brasil já perdeu 19% da Amazônia e quando eu falo Amazônia nesse caso, né, a gente está usando um conceito que a gente chama Panamazônia, né, que ele envolve todo o bioma amazônico, mais a bacia amazônica e mais o que é considerado Amazônia legal em cada país. Né? Então, se você junta esses três conceitos juntos, a gente está falando numa perda de 17%, e no caso do Brasil, isso equivale a 19% de perda da cobertura vegetal nativa. O que faz o E Brasil quanto, puxar a quanto média. tempo o Brasil chegaria no ponto de não retorno se dependesse só dele? Quer dizer, não para a Amazônia toda, Então, mas a Amazônia brasileira. dá para fazer uma conta rápida aqui, seria o seguinte, o Brasil, desmatamento na Amazônia, considerado que é a Amazônia, né, que está um pouco mais do que a Amazônia, porque tem uma parte do Cerrado também, uma parte do Pantanal, está mais ou menos 1.400.000 hectares de desmatamento. Né? Então, isso Uhum. é 0,3% da Amazônia, do que tem no bioma Amazônia. Então, nós estamos falando de para 1%, mais, se fosse no ritmo atual de desmatamento, seria mais uns 4, 5 anos. caramba. Então, É por isso grave. que mas tem que considerar É que ali tem também o mesmo, que não é cresce, lá, né? é ali. Então, por isso que o Brasil, a meta de desmatamento zero, né, nos próximos anos, ela não é uma coisa absurda, ela é uma coisa absolutamente necessária, né? Porque a gente corre o risco. Óbvio que a Amazônia funciona como um ente, a Amazônia inteira, mas a gente já tem sinais no Brasil de que tem regiões na Amazônia que talvez já esteja no ponto de ruptura, em locais específicos, né? Um trabalho muito Tipo, importante da uma pesquisadora do INPE, da Luciana Gatti, né, que aponta isso. Nessa região, por exemplo, do sudeste paraense, ela já tem sinais de que ela cruzou o ponto de ruptura naquele local. Já tem uma redução muito Marabá? expressiva de chuva, ali na região do Marabá, ou mais para o sul ali também. Porque ela já cruzou esse limiar, né? Ela ainda não, a gente não percebe tão claro porque o efeito está muito local, né? Mas a gente já vê hoje nas franjas da Amazônia, né? Nessa região que fica na interface entre a Amazônia e o Cerrado, ali norte do Mato Grosso, a gente tem várias regiões em que o efeito climático já está sendo verificado. Né? Tem um trabalho clássico que mostrou, liderado pelos pesquisadores do IPAM,
que mostrou que, se você pega entre 2010, 2000 e 2020, o ritmo em que aumentou o período seco nessa região, ele cresceu uma semana a cada década. Ou seja, o Uau. período seco se expandiu uma semana por década. Mas mais 15 dias, né, mais uma semana, 15 dias, que você aumente o período seco, você inviabiliza completamente a safrinha, né, que é a segunda safra agrícola. Né? E essas coisas se alimentam, viu, Candy? Uma coisa interessante que a gente Safrinha observou, por exemplo, no Sudeste. não, lá na região, já Ah, na na região região, Amazônica. Tá. na região centro-oeste, né, que é uma coisa Porque. importante, porque Tá. a safrinha Sim, uma maravilha do Brasil, né? Você consegue sim. fazer Duas sem safras por ano. irrigação, fazer duas Sim. safras, né? Aí, como é que é a alternativa? A alternativa é irrigar. Mas aí ela veja que loucura, né? Para você irrigar, você tem que ter água, né? Tem que ter água que é acumulada para você poder fazer irrigação na seca. Então, o que acontece? A gente viu expandir nessa região entre ali na interface, na região desmatada, digamos assim, da Amazônia, essa interface ali, a gente viu crescer enormemente. Quando a gente monitora a superfície de água, viu crescer os reservatórios de água nas fazendas. Então, o que acontece? Cada vez que você desmata, fica mais seco. Fica mais seco, você faz o quê? Constrói reservatório de água. Para ter água para o gado, para ter água para o agricultura. Aí você faz o reservatório, você segura a água nas cabeceiras, porque ali são as cabeceiras da Amazônia. Seca os rios. Menos água está fluindo para os cursos naturais, onde estão as árvores que bombeiam água para a atmosfera. Aí você bombeia menos água, porque tem menos árvore e tem menos água. Então, a gente está criando um ciclo que é o tal do ciclo que seria... Chega um momento que a floresta já não consegue mais dar conta. E o que vai acontecer é você cada vez mais seca, faz mais reservatório, gera mais seca, vai ter mais fogo, ter menos árvore. Então, vira um processo que leva ao que o Carlos Nobre aponta muito, né, o Carlos Nobre, que ele diz assim, é um processo ser uma savanização da Amazônia, né, que a Uhum. Amazônia ela ganhar características de uma floresta seca. Não que savana seja ruim, mas savana na Amazônia não é uma coisa boa. Né? Ali é para ser uma floresta tropical úmida, que bombeia E com água e tal. impactos no resto do Brasil, né? Porque a Amazônia tem se descreveu muito bem, as árvores são, cada uma delas é uma bomba que tira a água do subsolo e joga na atmosfera, formam aqueles rios voadores no sentido contrário ao do Rio Amazonas, não é isso? Vão em Uhum. direção aos Andes e bate lá e desce para o centro-oeste e para o sudeste. Quer dizer, secou esse rio voador, secou aqui o É. sudeste, que deveria ser um deserto, né? Se fosse pegar pela latitude. Agora você pensa o seguinte, acho que é um outro aspecto interessante dessa declaração de Belém. No primeiro momento eu não entendi muito bem, eu fiquei pensando por que foi feito dessa maneira, mas é o seguinte, existe uma coisa que foi criada de forma independente nos últimos anos, que é chamado Painel de Ciência da Amazônia, né, o Scientific Panel for the Amazon, né, e foi pensado na época, não, vamos fazer uma espécie de IPCC para a Amazônia, né, mas a gente fez isso de forma não governamental. Eu e vários pesquisadores participamos desse painel, que lançou o seu primeiro relatório 2 anos atrás, né, em 2001, o primeiro relatório. E aí o que foi feito agora foi transformar isso num painel intergovernamental de ciência para a Amazônia. E que eu acho uma coisa muito interessante, porque é você assumir para dentro da estrutura, reconhecer para dentro da estrutura governamental a importância de você considerar a ciência para a tomada de decisão. Então, Mas isso está é na uma coisa declaração final da cúpula? inclusive foi lançado, né, a ideia do próprio, eu acho que não sei como é que está no texto ainda, não olhei com detalhes, mas ele se cria né, mandata criar esse painel intergovernamental para a ciência na Amazônia, e aí ele vai, enfim, vai ter, igual o IPCC, né, cria os seus relatórios, esses relatórios são considerados pelos governos, ali tem uma coisa que parece, a primeira medida parece uma coisa estranha, né, que é aqueles resumos para os policy makers, né, para os tomadores de decisão na política, e que nesses resumos executivos eles são aprovados pelos governos, né, e às vezes fica mais ameno o texto e tal, mas é importante que tenha, porque eles têm que ser considerados pelos governos, porque é um painel intergovernamental. Então, eu acho que ele traz, né, um arcabouço que acaba gerando uma situação em que a gente tem a possibilidade
de gerar uma política que seja mais regional, porque a Amazônia é um ente, né? Fronteira, não precisa de funcionamento na Amazônia, não importa a fronteira, a gente tem que ter ela, o funcionamento do ecossistema como um todo, e isso poder estar sendo articulado nos países. E tem muita coisa que dá para articular mesmo entre os países, se a decisão for mesmo isso. Então, voltando à pergunta inicial, que ele diz assim, a gente vai saber o sucesso, eu diria que tem até data marcada, né? Vai ser em 2025, na próxima cúpula, em que a gente vai poder lá para a gente, bom, tudo bem, a gente criou esse painel, né, diz que não queremos romper né, né, enfim, com a chegar no ponto de ruptura na Amazônia, né? Uhum. Então, o que fomos capazes de implementar nesse período, né? Até a próxima cúpula que já está marcada para ser E o em que 2025. precisaria ser implementado, Tasso, agora para evitar que a gente, que estamos mais perto do ponto de ruptura que os nossos vizinhos, cheguemos lá? Já todo mundo, o Lula falou, tal, desmatamento zero. Diminuiu, mas diminuiu o suficiente? Eu diria que tem algumas coisas que são muito importantes de fazer de forma coletiva. Então, uma óbvia é o monitoramento da floresta. Essa coisa de fazer o monitoramento do desmatamento semanalmente, diariamente, como é feito hoje pelo INPE, né, ela é uma coisa muito única do Brasil, mas poderia ser facilmente implementada para toda a Amazônia. E é uma coisa que ganha escala, né? Quando você faz conjuntamente, você pode ter todos os países com laboratórios conectados, trabalhando para fazer esse monitoramento de forma contínua no bioma, em toda a região amazônica. A mesma coisa pode acontecer para a água, né? A água é um tema que ele faz sentido você fazer um monitoramento por toda a bacia conjuntamente, né? Então existe até uma iniciativa da UTCA de fazer um monitoramento de água, mas hoje ele é feito com uma espécie de coleta de dados que já existem nos países, né? Mas não tem um sistema pensado para isso. Outra questão é a questão meteorológica, de monitoramento do ciclo de carbono, monitoramento como é que fala, materiais de suspensão, né? Uhum, Fogo, partículas. entre outros, que pode ser feito regional. Então, a gente tem muito poucos estações de climáticas, né, instaladas na Amazônia. Você pode fazer uma rede de estações climáticas em colaboração entre os países. São todos temas que ajudam muito na parte de monitoramento. O segundo tema interessante é o planejamento das áreas dos corredores de conservação. Como a Amazônia é um ente que funciona como uma espécie de um ente vivo, ela como um todo, é muito importante você ter paisagem pouco fragmentada. Então, para isso, é importante que as estratégias de conservação possam ser conversadas entre os países, especialmente nas áreas de fronteira, né? Isso vale tanto para a estratégia de conservação como a estratégia de recuperação. Então, por exemplo, você pega aqui na fronteira do Brasil com a Bolívia, tem várias áreas que precisam ser recuperadas e que faria todo sentido ter uma estratégia de recuperação de bacia que considerasse os dois países, né? Tanto do ponto de vista de captação de recursos para viabilizar, quanto do ponto de vista da estratégia mesmo de formar os corredores verdes, de recuperação de áreas. Então, estou dando exemplos, né? Outro para mim que é muito óbvio do ganho de você fazer conjuntamente é toda a parte de pesquisa e inovação em biotecnologia voltado para a bioeconomia, né? Você tem coisas do tipo assim, muito simples, tá? Eu pego o óleo de copaíba, é um produto que sai da floresta, ele tem muitas aplicações, o óleo de copaíba, desde cortar aço a alta temperatura até fazer remédio, tá certo? Mas para cada tipo de aplicação, ele tem uma série de características que ele precisa ter. E essas características a gente está descobrindo que varia desde a forma como você coleta o produto na floresta, a forma como ele é transportado, o dia que você faz a coleta. Nossa. Parece incrível, né? Por causa da influência da Lua e tal. Então, essas coisas são coisas que podem ser pesquisas e desenvolvimento pré-competitivo, né, que acontece antes da gente competir pelos produtos, pelo mercado, mas que permitem a gente ter um reconhecimento de produtos da Amazônia que tem diferentes tipos de aplicações. Outro exemplo, tá? Para você entrar qualquer tipo de castanha, ou coisa que o valha, no mercado europeu, por exemplo, você tem que ter um reconhecimento sanitário de que, em geral, não tem problemas sanitários, etc. Você pode fazer um processo também que seja padronizado com os laboratórios, etc., nos países. Então, tem muita coisa que pode ser feita na nível de cooperação entre os países
considerando, né, esse ente Amazônia conjuntamente e sem ferir nenhum tipo de questão de fronteira e tal. E tem os Ô, mais Tasso, delicados, Zé, né? não, pode continuar, Tasso, mas eu queria, Zé, está quase acabando o programa, falar com o Tasso da questão da extração de petróleo na Amazônia, como é que ele vê isso daí, e a questão da cooperação policial e de tráfego aéreo, por causa da invasão do crime organizado na região. Mas desculpa, Tasso, conclui. O tema é Não, eu ia falar fascinante, então. exatamente, eu ia falar exatamente sobre a questão de crime, porque eu acho que essa é uma área delicada, né? Porque a questão, o que é crime em um lado e em outro, às vezes as coisas variam, mas é uma área que é muito importante, especialmente tudo que está relacionado com garimpo, comércio de ouro, etc. Isso é uma coisa que tem que ser regulada em todos os países, né? O Brasil está fazendo um esforço de regulação agora desse tema, que foi abandonado há muito tempo, mas isso precisa ser organizado. Se a gente regula tudo aqui no Brasil, o ouro vai escapar tudo pela Venezuela, tá certo? E vice-versa. Então, Na essa verdade, cooperação hoje é o regional contrário, né? A gente está escoando o ouro ilegal traz muito. venezuelano, né? Hoje é onde é mais perto, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa cooperação para a questão do garimpo, é uma coisa importantíssima. A outra é a extração de madeira, que também acontece na escoteiriça e tal. E o crime organizado, porque isso virou. Está muito ligado, né? Tem outra coisa que tem muito forte, é uma coisa que a gente não enxerga muito, mas é contrabando de animais mesmo, né? De Uhum. peixe, de borboleta, pássaro, macaco e assim por diante, né? Então acho que é uma coisa importante. E esse tema que eu acho que é um outro, é o elefante na sala, né? Com a questão do Sim. petróleo. A questão do petróleo é o seguinte, sendo bem direto, né? Assim, do ponto de vista da conservação da floresta, a exploração de petróleo não faz muita diferença, né? Ele é uma coisa muito pequena. É como mineração industrial. Em termos de área, é uma coisa irrisória, né? Em termos de... Quando é Agora, em terra. ele tem um impacto. Ele tem um impacto local importante naqueles lugares onde ele acontece, que tem a ver muito mais com o impacto social do que propriamente com o impacto ambiental. Tem algumas exceções, né? E essas exceções acontecem, por exemplo, no Equador, né? Que o tema do petróleo é um tema muito grave por causa dos sites onde eles estão acontecendo, que são de altíssima biodiversidade, enfim, tem a infraestrutura que foi levada para lá junto. Ele é um tema delicado também, porque o petróleo é uma economia nascente na Amazônia, né? Como é no Brasil, como é na Guiana, por exemplo, Suriname, que estão descobrindo, né, essa história do petróleo. Então, agora, eu acho que é uma contradição, né, a gente cobrar o mundo inteiro, né, para dizer, não, o problema não é só o desmatamento e tal, tem que acabar com a questão do petróleo, tem que os países cuidar das suas outras emissões. Outras emissões é o petróleo, né? Exato. Petróleo, carvão e gás. Então, acho que a gente não podia fugir desse tema. Parece que ele entrou no texto, né, de uma forma muito light, mas entrou alguma coisa no texto, pensar a sustentabilidade no caso. Mas acho que é um tema que tem que ser enfrentado. Por quê? A queima de combustíveis fósseis, ela é um dos fatores fundamentais, é o principal fator para a mudança climática, e o clima está impactando a Amazônia. Então, se a gente não quer chegar no ponto de não retorno, a gente tem que fazer de tudo, não só os outros, mas a gente também, para que a gente se livre, né, da chave do petróleo. Agora, o ponto principal, que eu acho que muitos têm colocado, é o seguinte: é essa economia que a gente quer para a Amazônia? É uma economia do petróleo? Não é essa a economia. A economia da Amazônia é a gente usar os produtos da bioeconomia, as soluções baseadas na natureza, né? É o futuro pós-petróleo que deveria ser a Sim. Amazônia. E a gente deve estar se preparando para isso. E com o agravante de que essa região específica que eles estão querendo explorar lá, não é bem a foz do Rio Amazonas, mas próximo da foz, né? Algumas centenas de quilômetros. É uma região pesqueira que já tem uma economia local muito importante, abastece milhões de pessoas, uma da segunda região mais piscosa do mundo, do Brasil, desculpa. Quer dizer, não tem uma troca, né? Você corre o risco de comprometer uma coisa que já funciona para trocar É, por uma que só vai dar fruto, sei lá, daqui a 15 anos, quando a gente já vai estar ali cruzando o Rubicão. essa é a questão. Se a gente for sério mesmo com a questão climática, daqui 15 anos, quando você fosse ter a exploração, 10, 15 anos, a gente deveria estar parando de explorar, né? E não Exato. começando. Então, realmente é um contrassenso. Mas tá aí um tema que não se conseguiu
resolver. Esse tema ali da Foz é complicadíssimo, porque aquela é a maior região de mangue do mundo, né? A maior concentração de mangues no planeta está justamente na costa ali, Amapá, Pará, até um pedaço do Maranhão também importante. E, e é isso, não importa que está a 300, 400 quilômetros da costa, ele, Vai quando terminar tiver o lá. impacto, ele vai chegar onde? Ele vai chegar nessas áreas muito susceptíveis e críticas dos mangues. Pois bem, estamos chegando ao fim, né? Temos que ir para a Temos que fazer a síntese. síntese. Como É. saber se a Vai cúpula ser da Amazônia difícil deu essa certo? síntese, porque o Tasso deu um monte de lead aqui, para usar o jargão jornalístico, né? Ele falou que a sociedade civil se mobilizou, que é notícia, quer dizer, uma coisa que não acontecia faz tempo, lotou lá Belém, fez centenas, dezenas de eventos. Falou que nós estamos, que os governos, a reunião dos governos em si já também um fato positivo por criar uma instância que reconhece a necessidade, de dizer que há um ponto de não retorno, que ele existe, que nós não podemos chegar lá, absorveu de alguma maneira esse painel científico e reconheceu, não absorveu, mas reconheceu o painel científico como um instrumento acessório para a tomada de decisões em Isso. políticas públicas e, enfim, criou, mostrou que há possibilidade de monitoramento conjunto dos países que poderiam avançar muito para se ter um resultado melhor em água, desmatamento, partículas em suspensão, ciclo de carbono, etc., e um planejamento conjunto também dos corredores de conservação. Como eu vou sintetizar isso, eu não faço a mínima ideia, viu, Kennedy? Você tem alguma ideia, Tasso? Você tem alguma frase que caiba em 75 caracteres para sintetizar o significado dessa cúpula, dessa reunião de cúpula? Eu diria assim, países amazônicos, né, reconhecem o risco do ponto de ruptura na Amazônia. Para mim, essa é a Boa. manchete, é o Perfeito. que interessa, porque é uma coisa que a gente não percebe, né? É porque é tão óbvio, né? Mas Isso. nunca teve esse reconhecimento. É a primeira vez que acontece e acontece coletivamente, né? Todos os países juntos. Acho que Países é amazônicos legal. reconhecem que estão é que Que há o vai risco de repetir a ruptura Amazônia, né? real, né? E a Sucesso gente da tem que. cúpula. A cúpula deu certo por reconhecer risco É, de ponto Cúpula de ruptura. reconhece isso, Cúpula reconhece que a Amazônia está perto do seu ponto de ruptura, né? O ponto de E não que tem que retorno, se trabalhar preferir. para não, E tem que para não, evitar. para evitar, né? Tem que evitar. E acho que esse é o ponto de. Talvez assim, para ajudar as meninas da ali, cúpula, governos, para não ficar, reconhecem que precisam agir para evitar, para que a Amazônia não passe do ponto de não retorno, né? Governos Para evitar reconhecem ponto de ruptura na Amazônia. Ponto de não exatamente retorno. também. É melhor. Vamos ajeitar. Ô, Tasso, sempre bom falar com você, viu? Você sempre Prazer. esclarece Ajudando bem. aqui. É uma questão muito importante e muito obrigado aí pela sua participação. Conta com a gente aqui. Boa luta aí para você. Parabéns Valeu. pelo trabalho aí que vocês fazem aí. Tá bom, Valeu. velho? Abraço. Obrigado, Abraço. Tasso. Boa noite.